Olá, caros irmãos, tudo bem? Herbert Mafra aqui. Desejo do meu coração que esteja tudo bem com todos. Que a paz do nosso Senhor Jesus encontre a todos neste dia. A palavra de Deus, aí em Salmos 19, 1 e 2, diz que todo conhecimento vem de Deus, que o concede àqueles que o buscam em oração e leitura bíblica. É baseado nisso que eu quero lhes entregar hoje uma mensagem que acredito ser de muita valia. Neurocientistas, ateus, pessoas que passaram a vida inteira negando a existência desse Deus, estão agora tendo que admitir que o homem foi criado para ter uma conexão direta com esse Deus, o nosso Criador. Existem em nosso cérebro conexões neurais, sistemas químicos que não fazem outro sentido não fosse terem sido criados para uma conexão direta, uma comunicação direta com o ser superior, com o nosso Deus. O cérebro produz uma substância, uma molécula que estão chamando de DMT, uma molécula chamada DMT e apelidada de molécula de Deus. Porque é nesse instante, nessa hora, em que existe uma linha mais tênue entre o homem terreno com o espírito. E isso acontece no momento de sono mais profundo, que a ciência também chama de sono REM. Sono REM é aquele momento que você atinge o ápice do sono. Aquele momento em que você vê o bebê dormindo por horas, virando os olhinhos, ali é um momento de sono REM. É o momento de película, eu vou chamar assim. Uma linha tênue entre o homem e o espírito é nesse instante. E a ciência, através de exaustivos estudos, com ressonâncias magnéticas, todo tipo de pessoas de vários níveis de espiritualidade, pessoas de altíssima devoção, monges, foram estudados durante décadas e descobriu-se que pessoas que oram, pessoas de altíssima devoção, têm muito mais possibilidade de produção dessa molécula chamada DMT. E a DMT, irmãos, é que vai proporcionar, literalmente, essa afinidade maior, é que vai proporcionar a geração dessa linguagem, dessa mensagem, dessa conexão direta com o nosso Deus. E biblicamente falando, irmãos, nós temos exemplos incríveis, né, que nós já conhecemos muito bem, que nesses momentos de sonho REM, nesse momento de maior proximidade com o Espírito, líderes gigantes da Bíblia, como por exemplo Jacó sonhando com escada, lá em Gênesis 28:10 você vai ver essa questão, José recebendo revelações, incrível, Gênesis 37 você vai ler a respeito disso, Daniel recebendo visões proféticas, lá no livro de Daniel 10:12, Maria recebendo o anjo Gabriel, Lucas 1, versículo 2, você vai encontrar isso, em 2 Coríntios 12, 1, 3, você vai ver Paulo dizendo que foi arrebatado ao terceiro céu, não sabe se no corpo ou fora do corpo, e teve experiências incríveis. Isso tudo, irmãos, já aconteceu. E a ciência hoje vem provar para nós, através de estudos e ciência, que ele, o nosso Deus, busca se conectar conosco através desse canal chamado cérebro. Cientificamente falando, irmão, o Dr. Mike Strassman é um psiquiatra renomado de uma universidade do Novo México, deixa claro em seus trabalhos que Deus projetou o cérebro do homem para que, através de práticas naturais, tivessem melhor contato com o Criador. Através de práticas naturais, nos aproximássemos mais e mais dessa conexão direta com o Criador. Que práticas naturais são essas, Herbert? Jejum prolongado, oração contemplativa, momento de altíssima devoção, oração, louvores. Está provado, irmão, cientificamente, que essas nossas práticas nos aproximam de Deus. Nós já sabíamos disso, de forma até, digamos, natural, né? Sempre soubemos disso. Agora, ver a ciência comprovar isso, eu acho que isso merece, né, muito mais responsabilidade com esses hábitos. E essa é a minha razão de estar conversando com os irmãos nesse momento. Então, irmãos, os pesquisadores descobriram que o jejum prolongado, principalmente, ele consegue fazer com que as nossas células consigam criar o que eles chamam de autofagia, que cientificamente falando significa comer-se a si mesmo. As nossas células têm a capacidade de se renovarem, de trabalharem, de buscar uma melhor performance de ação dentro do nosso organismo quando nós estamos fazendo um jejum, principalmente jejum prolongado. A autofagia
faz com que essas células se renovem e haja novas conexões neurais, que haja uma espécie de limpeza. Então, o jejum funciona em nosso organismo como se fosse uma espécie de reset, de renovo, de ligar e desligar. Sabe o reset? Que faz uma repaginação do nosso computador, do nosso celular? É basicamente isso. O jejum prolongado tem a capacidade de fazer uma espécie de renovo em nossas funções cerebrais. E isso é maravilhoso, nós sabemos disso. Então, há necessidade, cientificamente falando, de fazermos jejuns prolongados. E isso, irmãos, é tão verdade que nós vamos lembrar, Jesus jejuou 40 dias, nós temos esse detalhe. Moisés jejuou antes de receber as tábuas da lei, né? Elias jejuou também 40 dias antes de receber profecia de Deus, antes de receber Deus, né? E todos os demais. Paulo jejuou antes de começar a sua missão. Nós sabemos dos detalhes da importância do jejum prolongado. Dispensa comentário. O Dr. Mike Matson, do Instituto Nacional do Envelhecimento, em seus estudos, deixou muito claro a mensagem de que o jejum intermitente de 16 a 18 horas consegue produzir muito mais fator neurotrófico derivado do cérebro, aquele que produz uma molécula chamada BDNF. BDNF, irmãos, é como se fosse um adubo. Imagina que seu cérebro fosse uma planta e BDNF fosse o melhor adubo para dar mais vida, mais vitalidade para essa planta. O BDNF é isso. O jejum intermitente tem essa capacidade de produzir esse fator neurotrófico chamado BDNF. Isso é lindo de entender. Eu acho que fiquei fascinado com esse entendimento, porque eu acredito nisso, porque eu tenho estudado muito a respeito disso e tenho certeza que é dessa forma realmente que acontece. Então hoje nós temos a ciência comprovando a eficácia das nossas práticas naturais de jejum, oração contemplativa, louvores ao nosso Deus. Então o BDNF nada mais é do que uma espécie de revigorante para o cérebro. E isso é produzido através do jejum. Ou seja, não somente através do jejum, mas o jejum estimula muito mais a produção de BDNF. Por quê? Porque o cérebro entra numa espécie de estresse compensativo. E em resposta, ele precisa produzir muito mais dessa substância que vai trazer muito mais vitalidade ao nosso cérebro, melhorar conexões nervosas, melhorar a nossa mentalidade, melhorar a nossa espiritualidade. Tudo isso acontece em momento de jejum compensativo, baseado nesse estresse compensativo. É como se você colocasse o seu músculo numa academia. O que faz o músculo crescer no exercício físico? É justamente o estresse que você imprime ali naquele músculo, ele acaba criando mais vitalidade, vigor, ele cresce, é ou não é? É isso aí. Então, tudo que é colocado a um determinado nível de estresse transforma, muda, catalisa. Entende? Experimenta estressar a tua esposa para você ver o que acontece. Ela cresce, irmão. Você não tem noção do tamanho. Bom, brincadeiras à parte, mas trazendo para cá, para essa realidade, é dizer para os irmãos que as nossas práticas naturais de orações, jejum, louvores a Deus, está provado pela ciência que nos catalisa, nos transforma, nos aproxima do nosso Deus. Beijo no teu coração, Deus te abençoe.